Essa é a nossa última aula do semestre, tratando do tema rotulagem ambiental, que é uma sequência da aula anterior sobre sistemas de gestão ambiental, especialmente o sistema apresentado na ISO 14000, como vimos na aula passada. A ideia de um selo ecológico ou uma rotulagem ambiental vem dos chamados ecoprodutos. E quais seriam as características desses ecoprodutos? O que define um ecoproduto? Primeiramente, a redução de matéria-prima, de recursos naturais utilizados na sua elaboração, inclusive energia. Então, isso nós já discutimos lá na primeira e segunda aula, a importância da gestão dos recursos naturais. E aqui está uma manifestação disso, né? O selo ecológico atestaria que um produto usa menos recursos naturais. Outro aspecto importante seria a facilidade de manutenção, de troca de peças, de extensão da vida útil, contrariando um sistema usado nas indústrias e em processos que se chama de obsolescência planejada, que é um produto ter já na sua origem a data de vencimento, no sentido da data que ele vai apresentar defeitos e que vai ser inclusive descartado. Isso é um tema de debate constante e logo em seguida eu vou até mostrar uma ideia complementar sobre isso no próximo slide. Da mesma forma, o teor de material reciclado ou reciclável é importante, aí tem uma diferença, né? Ser reciclável quer dizer que aquele material de matérias-primas novas vai poder eventualmente ser reciclado, ou ele é produto de material que foi obtido já de outras substâncias de segundo uso, ou seja, ele já usa material reciclado. O outro seria, né, reciclável, seria o desejo, o potencial de ser reciclado. E um outro aspecto é a minimização de embalagens. Hoje em dia cada vez se usam mais embalagens, às vezes se compra enfim, um produto como uma memória de celular ou de computador e ela vem numa caixa que é 3 vezes o tamanho da memória, né, simplesmente porque a própria embalagem já é uma peça de marketing, a marca da empresa, alguns outros anúncios que tem ali, quando ela muito bem poderia ser vendida, né, sem uma embalagem tão complexa e minimizando o uso de recursos naturais. E um outro aspecto importante e fundamental nessa nossa discussão é que o ecoproduto deveria efetivamente reduzir impactos ambientais na produção. Então vem aquele primeiro item, redução de matérias-primas, mas também diminuição de poluição nos processos. Então todos esses, em maior ou menor grau, estariam associados a um ecoproduto. Aqui, então, comento com vocês a questão da obsolescência, ou seja, o fim da vida de um produto, de um material, de um equipamento. Existe a obsolescência programada, então o fabricante já usa materiais suficientes para que o equipamento ou que a peça ou que algum produto dure determinado número de anos, porque aí você vai ter que comprar um novo. Ou o marketing usado por determinada empresa ou grupo de empresas ou associação de classe mostra que o produto, mesmo que seja funcional, sai de moda, né? É trocado, é visto como ultrapassado e aí a maioria das pessoas acaba substituindo mesmo que ele ainda funcionasse. Então essa seria a chamada obsolescência percebida. O produto funciona, mas eu vejo ele como um material a ser descartado. Os dois sistemas, vamos chamar assim, essas duas abordagens são usadas pela indústria nos seus marketings, né, em diferentes graus. Alguns são difíceis de separar de uma vida útil de um determinado produto ou de uma campanha natural de marketing de um produto que tem muita novidade. Outros são claramente obsolescência percebida. Aqui eu trago alguns exemplos para vocês começarem a entender a ideia de rotulagem ecológica e o que não é rotulagem ecológica. Aqui tratamos de apelos, né? Uso de termos para induzir o cliente, o comprador, a preferir um produto que tem um apelo ecológico. Então vejam aqui, por exemplo, o selo Eco, produto sustentável do tomatinho do tio Benja.
Peguei isso aqui no supermercado. Esse selo que aparece aqui, verde, dá a ideia então, de um produto diferenciado. Alguém pode até pensar que é um produto orgânico, mas não é. Não tem nenhum sistema de rotulagem ecológica de selo verde que mostre o que serve, para que serve, o que tem de vantagem nesse selo eco dos tomatinhos do tio Benja. Então, é claramente um apelo ecológico. Tenta mostrar ao público, né, que o produto teria uma vantagem, mas ela não é explícita. Isso a gente vai discutir ao longo da aula de hoje. Outro exemplo é esse fósforo ecológico, que tem vários apelos aqui. Fórmula eco, sem enxofre, sem cheiro forte. O palito é longo, vem de madeira reflorestada, e ali embaixo vocês veem também embalagem em cartão reciclado. Cartão é o papel cartolina, né, que é usado na embalagem de fósforo, né, na caixinha de fósforo. Essa aqui é uma caixa maior, é um fósforo grande, né? Então aqui tem um material que veio de produto reciclado, cartolina reciclada. E o produto não perecível é uma recomendação, né, de questão de vida de prateleira, que não tem a ver com selo ecológico. Então, olhando aqui, o fósforo ele se diz ecológico. Mas o que seria ecológico? O uso de papel reciclado, ok. Isso seria a favor de dizer que o fósforo tem alguma vantagem, ou pelo menos a caixa de fósforo, né? O uso de madeira reflorestada também, mas se a gente considerar hoje em dia toda a legislação que protege a vegetação nativa, seria praticamente impossível ter uma indústria que fabricasse fósforos a partir de madeira nativa, né? Não teria as situações em que se pode abater árvores nativas, é muito restrita e não possibilitaria se construir uma indústria em cima disso, mesmo na Amazônia, né? Então, o fósforo, e eu acho que não tem nenhum fósforo no mercado que não seja de madeira reflorestada. Então, dizer que esse fósforo é ecológico, quando ele é praticamente igual a todos os outros, talvez pela exceção da embalagem, não tem validade. E a gente vai ver que um dos critérios de rótulo ecológico é realmente a comparação com os produtos que tem no mercado. Então, certamente ele não se diferencia de nenhum outro. Aqui um exemplo de composto, né? Ecoadubo, composto orgânico, cheio de florzinhas, borboletas, 100% natural, né? Dura mais. Aqui tem uma tartaruga, né? Diz que o dosador ele é reciclado, mas o que tem a ver tartaruga com isso? Ele quer dizer que a tartaruga iria engolir essa embalagem, mas embalagem de adubo dificilmente ia parar no mar, né? Tartarugas marinhas aqui, se entende, né? Então vocês veem que temos vários exemplos aqui de coisas que mostram uma ligação com a natureza, uma abordagem ecológica, mas se a gente for olhar com detalhe, não tem nada que assegure que esses produtos são diferentes dos outros que estão no mercado, que não fazem esse apelo, né? Só colocar florzinhas na embalagem não diz nada sobre a vantagem ecológica de um produto. Aqui, para finalizar, um outro exemplo, é um produto de limpeza. Chama atenção aqui, por exemplo, o selo IBD, ingredientes naturais, né? IBD é o Instituto Biodinâmico, que faz certificação ecológica, orgânica. Diz ali que tem um selo sem teste em animais, né? Então, tem alguns apelos aqui que são razoáveis. O IBD é uma instituição bem conhecida, que faz certificação orgânica, então tem esse braço lá deles de fazer também certificação de alguns produtos industriais. Aqui seria, né, um concentrado de limpeza doméstica, né? Base vegetal, biodegradável, livre de petroquímica, quer dizer que não usa derivados de petróleo. Eu acho que pode ser, né, um produto que tem essas vantagens. E tem aqui alguns outros selos, né, que são repetidos. Aqui, no caso, esse coelhinho quer dizer que não usou animais teste para verificar algumas características do produto. E aqui tem um selinho de reciclável, que é PEAD, é o plástico usado na embalagem. Então tem vários selos, né, que podem também tornar um pouco difícil a interpretação pelo cliente. Eu vou falar isso lá no fim da aula, mostrar até uma matéria de jornal sobre isso. Rotulagem ambiental, então,
são os processos de gestão, auditoria, certificação que estabelecem que determinado produto atende o critério de ser um ecoproduto, ou seja, ter ganhos ambientais em relação à concorrência a produtos comparáveis que estejam no mercado. Então, a ideia do rótulo é diferenciar numa mesma classe de produtos aqueles que têm algum ganho ambiental efetivo, mensurável, detectável, demonstrável. E o objetivo desses sistemas de rotulagem ambiental é promover a melhoria da qualidade ambiental de produtos e processos, usando, no caso, aí, forças de mercado, trabalhando a conscientização de consumidores e produtores, sempre com base em regras claras, transparentes, explícitas, que permitam efetivamente entender e quantificar esses ganhos ambientais. Então, os objetivos da rotulagem ambiental seria estabelecer padrões, características bem claras, bem definidas para esses produtos. Elas podem ser um mecanismo de informação ao consumidor, é quase como uma forma de educação ambiental, com as limitações, obviamente, que isso vai ter. E também não deixa de ser um instrumento de marketing para as organizações que têm objetivos ambientais explícitos, querem melhorar as condições ambientais. Outro aspecto, então, é nós ressaltarmos o que não são os rótulos ambientais. Por exemplo, essas declarações que existem nos maços de cigarro, com fotos de pessoas doentes, aquilo é o tipo de uma declaração de saúde, de advertência sobre o uso do cigarro. Tem esses outros ícones ali que vocês veem à direita, já vimos numa embalagem anterior que eu mostrei para vocês, os símbolos de materiais recicláveis. Então ali, né, esses triângulos, no caso, são as embalagens plásticas, PET, PAD, todos os tipos de plásticos disponíveis. Aqui o alumínio, o aço, aqui esse ícone significa material reciclado, esse ícone vazado é o material reciclável, que pode ser reciclado. Então, cada um desses tem um sentido de codificar materiais, equipamentos, né, fazer, vamos chamar, uma declaração sobre esses produtos, mas não é a ideia de selo verde. É alguma coisa que pode estar envolvida, mas não exatamente um rótulo ambiental. Da mesma forma, esses selos que a gente vê abaixo aqui, da BIC e da Emater, são selos de qualidade de produtos. Então, pureza do café, no caso esse da BIC, Associação Brasileira da Indústria do Café, e a Emater tem um programa de certificação de erva mate, no sentido de qualidade da erva, de processos produtivos, de ter uma erva, né, mais ao gosto do gaúcho, mantendo a tradição, né? Tem um caderno de regras que os produtores ervateiros seguem, né? Então, da mesma forma que esse da indústria do café. Tem critérios mínimos, né, de não misturar ingredientes para ativar gosto, então isso é um dos critérios envolvidos. Mas isso não são selos ambientais, são selos que têm a ver com processos que levam a produtos de melhor qualidade. Então, qual é a função do selo verde? Fornecer informação rápida e confiável para o consumidor escolher. Eu vejo um ícone, um selo, um desenho que eu associo com um processo produtivo, com uma qualidade associada à questão ambiental. Não a qualidade do produto. A gente viu agora, o café da erva mate. Né? Nós estamos pensando em selos que indiquem esse produto tem ganhos ambientais no processo, na sua formação. Da mesma forma, a ideia de transparência e disciplina de mercados, né, com transparência do processo, ou seja, evitar propaganda enganosa, nós vamos falar disso em seguida, e colaborar com políticas públicas. Né? Se eu reforço aspectos ambientais, de recursos naturais, de outros usos de
matérias-primas, por exemplo, ou poluição associada a processos, eu estou contribuindo aí com a legislação ambiental, com os órgãos ambientais. Então, o uso de rotulagem ambiental é um mecanismo de mercado que serve para diferenciar produtos que tenham ganhos ambientais. Isso pode ser mediante símbolos, marcas, textos ou gráficos. Usualmente, por isso o nome, né, se trata de um rótulo ou um selo, como nós estamos vendo vários exemplos aqui de vários países diferentes, aqui no caso Espanha, aqui no caso Canadá, Coreia, Taiwan, a própria China tem um programa de rotulagem ecológica. Então, um pouco da história, né? Iniciou na Alemanha em 77 com o sistema Blue Angel, né? Blaue Engel. Depois passou a ser usado no Canadá, Japão. Nesse início eram abordagens simples, grande número de produtos dirigidos ao consumidor final, né? Então era uma coisa mais, vamos chamar assim, massiva, né? Esse então da Alemanha, o Blau Engel, como eles chamam, está aqui, vocês conseguem ver, é bem antigo, né? De 77, quase 50 anos. E então são avaliados critérios de impacto ambiental na produção, a geração de ruído e o conteúdo de matéria-prima reciclada. No Brasil, nós tivemos uma proposta da ABNT, que é esse selo da andorinha verde aqui, que olharia critérios desde a matéria-prima, produção, uso e descarte final, muito na linha aqui da análise de ciclo de vida que a gente falou. A questão só é que esse selo, a gente sabe, e eu sigo procurando o uso dele, e é muito restrito. Até alguns anos atrás, uns alunos encontraram um uso desse selo, que é o que está aqui. A empresa Balminas, de Minas Gerais, trabalha com produtos químicos para tratamento de água e efluentes, e essa empresa foi certificada pela ABNT e ganhou o selo Andorinha Verde, que está aqui, né? Então, depois de muito procurar, a gente achou uma empresa que usa. Eu acho que nenhum de vocês conhecia esse selo também, ou seja, ele não tem uma ampla utilização, ele tem, quem sabe, uma mínima utilização. Isso são produtos entre empresas, né, não chegam ao consumidor. Então, a gente até hoje não sabe direito o que aconteceu. Provavelmente a proposta da BNT é muito complexa, muito cara e não teve grande adoção no Brasil como aqueles selos de outros países. Não que não existam selos ecológicos no Brasil, mas esse da BNT, que representa a ISO, que tem as normas, né, várias normas, inclusive a norma de sistema de gestão ambiental, não conseguiu emplacar o selo andorinha verde. Essa andorinha verde é o que estou dizendo, que a gente vê aqui, né, no desenho, mas eu não sei como eles chamam, qualidade ambiental ABNT, né, é o que está no selo. Então, o que é a rotulagem ambiental? É uma atribuição de qualidade a um produto ou serviço com base no melhor conhecimento disponível, vamos dizer que é científico, né? Que tem, então, informações ambientais que permitem diferenciar produtos e não caracterizar o que é chamado de greenwashing. Greenwashing é uma palavra em inglês, quer dizer pintar de verde, que seria propaganda enganosa usando termos ambientais. Então, a rotulagem ambiental tenta evitar a disseminação de informação ambiental ou marketing ecológico falso ou enganoso. Existem outras formas de rotulagem com apelo ambiental, não necessariamente seguem a ideia do rótulo. Normalmente trabalham com auditoria externa ao setor e se referem a alguns setores bem específicos. Por exemplo, a produção orgânica. O selo orgânico, conforme a nossa definição, ele pode ser classificado como um rótulo ecológico, porque ele atribui a produtos um diferencial em relação ao que tem no mercado
em termos de conteúdo de contaminantes, o processo produtivo seria menos poluidor, todos os atributos que se tem reconhecidos da produção orgânica, da agroecologia, enfim, desde que seguida, claro, né, a rigor, funcionando a contento. Então, tem uma legislação por conta disso, a Instrução Normativa 50 do MAPA, Ministério da Agricultura e Produção Agropecuária, que regulamenta a produção orgânica e se o produtor atingir os critérios, ele tem aquele selo que tem duas origens, né? Pode ser por uma certificação por auditores, como a gente viu lá que é usado também na ISO, né? Nas auditorias e certificações externas, aqui da mesma forma, mas o sistema de produção orgânica no Brasil permite que associações de produtores, redes de produtores, como a rede Ecovida, façam certificações internas com visitas de grupos de produtores, de modo a reduzir os custos e não reforçar um sistema, né, de consultores externos que onerariam a produção. Os dois são válidos e têm suas regras próprias. Então, a gente pode dizer que um selo orgânico em algum produto atribui a ele um diferencial em relação à produção convencional. Existe o IBD, Instituto Biodinâmico, em São Paulo, lá em Botucatu, que faz certificação orgânica, inclusive compatível com normas internacionais. Tem a certificação da própria biodinâmica, que é um pouco mais complexa que a orgânica, e eles também certificam ingredientes para a produção orgânica, insumos que seguem para a produção orgânica. Então, vocês veem aqui, até critérios sociais na produção são avaliados. Então, isso são outros selos que têm a ver com a ideia de rotulagem ambiental que pegam o setor de produção agropecuária, né, agroindústria ou insumos de agroindústrias. Um outro selo bem conhecido é o Forestry Stewardship Council, FSC. Aqui está o exemplo do selo. Ele é muito voltado para o setor madeireiro, não só a madeira, mas os produtos derivados, móveis, papel, outras estruturas. Se vocês comprar ou tiver em casa uma resma, né, de papel, uma embalagem de papel de 500 folhas, que é o normal de se vender, está ali normalmente esse selo do SFC dizendo que é uma produção sustentável de madeira cultivada, de árvores cultivadas, madeira explorada ali, não tem madeira de florestas nativas, né? E tem algumas questões de manejo, por exemplo, atender a legislação nesse processo produtivo, então é um selo que garante alguns ganhos ambientais associados a esse sistema. Mas ele só vai ser encontrado em produtos de madeira e derivados, inclusive embalagens, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós temos a certificação de uso da flora nativa pela SEMA, que legaliza então a exploração de alguns recursos naturais, como a samambaia preta, o açaí de Jussara, aqui no litoral, basicamente, e tem algumas coisas em outras regiões. Isso, então, após a certificação da propriedade, estabelecido lá se tem a ocorrência de samambaia preta ou Jussara, tem outros produtos, mas eu estou enfatizando esse que eu conheço. Então, o produtor tem uma autorização de vender esse produto, colocar no mercado e tem respaldo, né, dizendo que é uma exploração sustentável da floresta, da flora nativa. Então, isso é um tipo de certificação ambiental. No caso, é um certificado, não tem um selo propriamente dito. Pelo menos eu não vi até o momento. Talvez eles estejam desenvolvendo. É bem recente esse sistema, né? O IRGA, Instituto Rio Grandense do Arroz, tem um selo, o chamado Selo Ambiental da Lavoura de Arroz. Está aqui um regulamento. É antigo, mas ele mudou muito pouco nos últimos anos. Eles avaliam, então, as atividades nas propriedades rurais, que são assessoradas pelo IRGA, por região do estado, e aí, no fim do ano, é feita uma premiação para os produtores que se destacaram. Vocês veem que aí tem um selo aqui, tem
né, a ideia de um selo. Pelo que eu sei, a ideia original do IRGA era que os produtores com esse selo pudessem ter na embalagem dos seus produtos esse selo dizendo que eles tinham um ganho ambiental. Ocorre que, como funciona a produção de arroz no Rio Grande do Sul, normalmente o arrozeiro entrega o seu produto numa agroindústria, numa arrozeira, que processa, né, faz a seleção do produto, a classificação e tem a sua marca própria. Para ter esse selo, eu teria que individualizar os produtores. Então, eu teria que ter uma embalagem para cada produtor que realmente recebeu o selo. E isso torna, então, cria a necessidade de segregação, de uma série de etapas aí nesse processo produtivo que complica e acabou não acontecendo, né? Eu não sei de aplicação desse selo em produtos no mercado. O que o produtor ganha é realmente um certificado dizendo que a sua propriedade, naqueles itens que foram avaliados, de redução de água, de agrotóxicos, de gestão na legislação ambiental, se destacou dos seus vizinhos. Então, atende, em parte, o nosso critério de selo ou de rotulagem ambiental, mas ela não aparece no produto final porque, na prática, é inviável, a menos que tivesse um grande número de produtores com selo numa mesma região. Outras certificações que vocês vão ver por aí, mas aí, no caso, não são ambientais, o selo ecológico diretamente, é esse Global Gap, que é um sistema de boas práticas agrícolas desenvolvida na Europa, começou com o nome de Europe Gap e agora é global. E esse sistema usa até uma norma ISO, a ISO 22000, que trata de o que é chamado de análise de pontos críticos e pontos de controle. Basicamente é um estudo do sistema produtivo vendo aonde tem locais, momentos da produção que tem risco de contaminação, de degradação ambiental. Então é uma abordagem um pouco diferente da análise de ciclo de vida que a gente viu, que é muito mais voltada ao risco até para o trabalhador, né, na operação de produção. Aí tem um exemplo da maçã, da Razip, né, que é uma empresa bem grande aqui no estado, que exporta, né? E justamente o mercado dessa certificação é o dos exportadores, as empresas que compram maçãs e muitos outros produtos, especialmente flores e frutas, elas demandam esse tipo de certificação que garanta pelo menos a questão de contaminantes dentro das tolerâncias aceitas no mercado. Então, ela tem um ganho ambiental, mas não é um selo ambiental. Ele inclui uma série de outras questões de sistema produtivo, de segurança do trabalhador, muito além da parte ambiental. Bom, e aí vem essa questão, né? Nós já falamos de vários selos e coisas que não se enquadrariam como selo ambiental. Vocês veem, nos Estados Unidos existem 25 programas de etiqueta ambiental. Na Alemanha, além do Anjo Azul que a gente falou, tem mais 12. Tem 20 sistemas florestais, programas de certificação florestal internacional, além do FSC. Então, fica bastante complexo para o consumidor, o usuário, ou quem se interessar, até entender o que significa cada um, o que é realmente vantajoso ou qual é mais vantajoso. E aí vocês veem, essa é uma matéria de jornal mais antiga, né? Já tem 15 anos, né? E já dizia, né? Mais de 600 selos de declarações encontrados confundem o consumidor. Então esse é o risco da gente ter um excesso de selos, né? A gente acaba não entendendo, enquanto consumidor, o que cada um desses representa, qual é o verdadeiro alcance ambiental, e se a gente fosse pensar em outras áreas também ficaria ainda mais confuso. Então, a proliferação dos selos é uma forma de perder poder dessa forma de se trabalhar aspectos ambientais na produção e nos produtos. De qualquer forma, tem potenciais benefícios. Estimula a inovação, melhoria do desempenho ambiental, promove a sensibilização ambiental, que pode se chamar até de educação ambiental, em certa forma, de consumidor, que vai fazer uma escolha informada, desde que ele saiba para que serve aquele selo, né? Possíveis benefícios também amplia mercados para produtos com apelo ambiental, desde que verdadeiro, né? Senão não tem ganho nenhum.
promovendo então o desenvolvimento sustentável, integra questões sociais e de qualidade, fala da cadeia de suprimentos, uso de recursos naturais. Então, assim a gente encerra a aula de hoje com uma breve apresentação para vocês dessa ideia de rotulagem ambiental, que então é muito associada aos sistemas de gestão. A mais completa é aquela associada à ISO 14000, a norma ISO 14020. E então vocês têm também uma ideia do que não seria esse rótulo e quando isso é mal utilizado, inclusive a gente viu os exemplos lá no início da aula. Espero assim ter esclarecido essa questão para vocês, que serve tanto para a nossa vida pessoal, prática, né, quanto também a vida profissional quando vocês estiverem envolvidos em empresas que têm sistemas de rotulagem ou têm interesse em sistemas de rotulagem.